Oi, gente. Eu sou a Nina. Esse foi o máximo que eu consegui me arrumar para o vídeo de hoje. E o vídeo de hoje traz um assunto que eu quero já abordar há algum tempo aqui no canal, que é sobre arte e ansiedade. Vou começar o vídeo falando uma frase que quando eu pensei nesse tipo de vídeo, né, eu fiz algumas pesquisas para trazer aqui, né, um certo embasamento nas coisas que eu vou falar. Uma das que eu achei uma frase que eu achei muito curiosa e que resume bastante. Essa frase foi elaborada, né, foi feita pelo Frank Baron em 1963 e esse cara ele é um dos precursores a estudar a criatividade como um ramo à parte dentro da nossa cabeça, né? Tanto em termos de inteligência, né, como funcionalidade, né? Explicada de uma forma mais científica. Ele é um precursor nesse tipo de estudo, né? Voltado única e exclusivamente para a criatividade, né? E a frase é a seguinte: o gênio criativo é, ao mesmo tempo, o mais primitivo e o mais culto, o mais destrutivo e o mais construtivo, ocasionalmente mais louco e ainda assim inflexivelmente mais são do que qualquer outra pessoa média. Para a gente falar, né, sobre questões de ansiedade, eu tenho uma certa propriedade no assunto, afinal, eu sou diagnosticada com transtorno de ansiedade. Eu já trato o meu transtorno já tem um certo tempinho, né? Tem pelo menos aí mais de 5 anos que eu estou no tratamento, com algumas oscilações, mas eu diria que nos 2 últimos anos está relativamente estabilizada a minha situação. E é interessante a gente começar a abordar, né, uma questão curiosa dessa relação entre arte e ansiedade. De acordo com uma pesquisa do Centro de Inteligência Emocional de Yale, que é uma universidade americana relativamente bem conceituada lá fora, eles têm um departamento que esse departamento tem uma revista científica, né? Esse estudo foi publicado através desse departamento, que é a revista Psychology of Aesthetics, Creativity and Arts, né? Uma parte voltada somente para o estudo de psicologia, criatividade e arte, né? E essa pesquisa revela que os artistas eles têm maiores, eles são propensos, né, a maiores níveis de estresse e ansiedade e, consequentemente, né, a pesquisa também levou que eles também têm um nível muito grande de esperança e de resiliência. Então a gente vê meio que uma dualidade aqui no cérebro do artista, né? Então ele é mais propenso a ter pensamentos ansiosos e ao mesmo tempo ele é mais propenso à resiliência. Fica aí uma certa ambiguidade. E esse estudo não chega exatamente a uma relação de causa e consequência, que é isso que eu quero dizer com isso. Quando esses estudos são feitos, eles conseguem concluir fatos, mas eles não, desses fatos é que eles começam a investigar o porquê desses fatos, mas na ciência nem tudo exatamente tem um porquê. E a resposta às vezes não é um direcionamento, sabe, assim, reto e é isso e ponto. Existe uma série de causas, né, e uma série de fatores, e aí eles fazem uma relação de causa e consequência. Se a pessoa tem tais fatores, consequentemente ela pode vir a ter isso, né? Não necessariamente que seja uma coisa fechada, mas é uma relação de probabilidade, vamos assim dizer. Então, eles entendem, né, que uma possibilidade de se explicar essa situação é que geralmente os artistas, né, são indivíduos que possuem uma situação de maior vulnerabilidade. E vulnerabilidade essa não apenas em termos de sensibilidade mental, de ser mais sensível às problemáticas do mundo, mas geralmente são pessoas que passam por situações mais escassas em relação a recursos, né? E como eles têm uma menor quantidade de recursos e passaram por situações difíceis, né? Eles têm meio que um descompasso entre essa sensibilidade e essa falta de recursos, né? E isso gera no cérebro deles a se forçar a buscar soluções mais criativas para as vidas deles, né? A ter, ou mesmo ter um refúgio criativo em relação a isso. Lembrando aqui que, né, calma, que não é nada assim certo aqui, são mais hipóteses que são levantadas. Outra coisa também
é que quem é artista, como tem uma propensão a enxergar situações em várias óticas diferentes, quando eles passam por uma situação de estresse, uma situação ansiosa, ou mesmo de doença mental, aquilo é uma experiência. E tudo que é uma experiência para o artista pode ser um combustível para ele pegar essa experiência que é diversificadora em relação ao que as pessoas passam e é desafiadora e transformar aquilo de alguma forma criativamente, né? Só que aí a gente volta pro ponto lá do início, né? Vem o que primeiro? Vem a situação estressante, a propensão do artista a isso, vem a criar a mente dele que já é criativa e dinâmica e consegue já enxergar, né? Essas situações. Mas enfim, aqui só fazendo um breve paralelo. Outra coisa que a pesquisa leva em consideração é que as adversidades que o artista pode passar em situações estressantes e ansiosas, né, situações que elevem o pico de ansiedade, os picos de ansiedade no cérebro dele, tem que ser uma adversidade ali na medida. Porque se for em excesso, né, o artista, como qualquer pessoa comum, pode cair no burnout, numa depressão. E aí, ao invés dele ficar com o cérebro mais ativo e mais propenso à criação, ele fica com o cérebro comprometido aí, né? Em termos criativos, porque a própria funcionalidade do cérebro, até para as coisas habituais do corpo, né? Já não funcionam nessas situações em que a doença de fato se instala, né, na pessoa. Então a gente chega aqui numa conclusão de que a ansiedade ela pode ser uma coisa útil para as pessoas que são criativas, porque ela sempre mantém o cérebro da pessoa no nível alto de funcionalidade. O cérebro dela está sempre ali, né, matutando várias coisas, pensando, criando várias paranoias, né? Mas é um cérebro que é ativamente mais elétrico, vamos assim dizer. Ele tá ali, né, todo tempo matutando alguma coisa. E de tanto ele ficar aquilo, por mais que a ansiedade tenha essa coisa ruim, né, da gente ficar maturando coisas e possibilidades que talvez nem existam, você leva isso, né, para um aspecto mais criativo, então você tem um valor ali mais interessante do que aquele seu cérebro pode lhe trazer, né? Nem só de coisas ruins vivem as experiências, né? Mesmo as situações piores que sejam, elas trazem alguma coisa e você pode ter essa dualidade aí no cérebro de uma pessoa que é criativa, fazendo com que ela possa botar essa funcionalidade, esse alto estado de sempre estar em alerta e sempre estar ali projetando e pensando, né, coisas e situações que podem vir a dar alguma coisa ruim e reverter aquilo ali tudo para uma energia mais produtiva, né? Que seria de criar de fato coisas e situações que, por mais que sejam hipotéticas, né? Vamos supor, a gente, ao invés de ficar pensando coisas e situações absurdas do que poderia vir a acontecer no futuro, a gente transforma aquilo ali numa obra de fantasia, né? É uma forma de como o artista pode se beneficiar dessa relação com a ansiedade. Existe no ramo, quando você está estudando, né, a questão da ansiedade, uma tal da expressão chamada ansiedade criativa, que é basicamente uma questão que muitos artistas debatem, né? No processo ali de criação, você tem certos gatilhos ali durante o processo, né, que vão gerando picos de ansiedade. Às vezes, bem no início mesmo, quando você está pensando e querendo conceber uma ideia nova, você já tem aí um certo obstáculo, né, que é você sair de um estado ali de que você está parado, você não está com uma ideia ainda, né, você não tem uma criação nova e você quer uma coisa nova, né, você quer uma inovação. Então, você já começa a ter o primeiro pico de ansiedade, que é o que é que eu não fiz até agora que eu vou fazer diferente, né? E já aí nós já temos um primeiro estado, né, de ansiedade, mas durante todo o processo, o artista ele vai lidando com esses picos de ansiedade e resolução de problemas para, principalmente, uma resolução que tem sempre um apelo criativo muito grande, né, para ele poder passar para a próxima etapa. Então, pegar aqui da ilustração, né? Primeiro eu tenho que criar uma ideia. Depois que eu crio essa ideia, eu tenho que passar essa ideia para o papel. Aí eu faço os esboços. Os esboços no início eles são mais descomprometidos. Mas aí depois a gente tem um comprometimento técnico, que é pensar composição, semiótica, mensagem, linguagem visual e uma série de outras coisas. Então cada um desses processos, quando a gente vai avançando no fazer artístico, né, no criar a arte em si, a gente vai pegando
superando barreiras, né, em que cada etapa dessa vai gerando picos de ansiedade. Como é que o artista faz para lidar com esses gatilhos ansiosos e não deixar a mente dele acabar afundando na própria ansiedade, né? E aí aqui eu peguei um outro artigo, todos esses textos eu vou deixar na descrição, tá? Que eu utilizei de base. E esse artigo ele faz basicamente elencar 8 etapas, né, que a gente tem que passar aí para poder aprender a lidar melhor com a nossa ansiedade. E eu achei que, de uma certa forma, durante todo esse meu processo, e principalmente tendo passado por um bloqueio criativo nesse processo, eu acabei lidando com todas essas etapas e superando elas aos poucos. A primeira é a superação do próprio bloqueio criativo em si. Quando o artista está ali numa fase pré-criação, ele está num certo ponto, numa fase que ele está improdutivo. E aí ele tem que encontrar, né, uma forma de manter-se criando entre um processo e outro. Ele tem que aprender a relaxar, né, e trabalhar ali aquela o trabalho dele que ele está fazendo no momento, né, e finalizar esse ciclo para ele poder começar um outro. Você supera o seu bloqueio criativo quando você alinha ele, né, alinha seu processo de criação com uma rotina de produção. Quando eu falo que rotina de produção, eu não estou dizendo que vai ter uma resposta igual para todo mundo, muito pelo contrário. Aqui a gente exige que a pessoa que é artista, ela tenha um certo grau de maturidade para ela conhecer os próprios limites dela e ela também saber impor os momentos de ela agir, né? Então, você consegue superar o seu bloqueio criativo quando você tem um fluxo a seguir. E esse fluxo, é óbvio que ele vai variar de pessoa para pessoa, é óbvio que o que as redes sociais pedem é um negócio absurdo, então você tem que, né, saber separar bem o que é fluxo de produção de conteúdo, do que é fluxo de produção de arte, de verdade, do que é fluxo de manter uma rede social. São coisas completamente diferentes. Então, o artista ele tem que estar com isso muito bem trabalhado, estabelecer uma rotina e delimitar muito bem as linhas de limite, assim, tipo, eu vou até esse ponto aqui, desse ponto aqui pra frente é demais, eu não aguento, eu tenho que ter tal dia de descanso, porque senão eu vou enlouquecer. Porque nesse processo de você produzir mesmo, arte de você criar uma coisa, é um momento em que talvez o seu nível de ansiedade mais se eleve. Porque você está diante de, além de você estar diante de uma nova ideia, você tem que criar aquela ideia. Então não é simplesmente estar diante de uma coisa que é diferente e nova. É diante de todo o processo de criação. E é óbvio que ele não vai vir assim na hora que você quiser. Mas se você condicionar e tiver uma rotina, ele vai aos poucos fluindo de uma forma mais natural. Sem que você precise cair em situações de bloqueio criativo, que é o pavor, né, de toda a comunidade artística. Um outro passo que o artista precisa superar, né, para ele entender e controlar melhor os níveis de ansiedade dele, é perceber o trabalho dele, né, como trabalho. A arte não é mais aquela coisa que você faz de uma forma lúdica quando você era criança. A arte não é um hobby, a arte é um trabalho. Passa a ser um trabalho. E pior, né? É o seu sustento e é uma obrigação. Você não assume mais aquela obrigação só com você, de eu gosto de desenhar e eu quero desenhar. É uma obrigação de ter uma pessoa que me contratou para fazer tal desenho e eu preciso fazer, eu tenho um prazo para cumprir. Essa superação é uma fase que tem muitos artistas que não superam ela. Muita gente não trabalha com arte, apesar de fazer arte, produzir arte muito bem, mas manter ela como hobby, porque a pessoa não consegue superar isso. E tá tudo bem. Só que quando você tá falando de arte para mercado de trabalho, você vai ter que superar esse momento. E é um momento, assim, de ruptura de ego muito grande, porque você tem que alinhar suas expectativas com as expectativas daquilo que o mercado de trabalho espera de você. Então, você pode ser que você produza uma coisa que você goste muito, mas você vai ter que vender pelo valor de mercado. E não tem o seu valor emocional naquilo. Logo, talvez aquilo para você tenha um preço muito maior do que o que de fato você está vendendo.
mas o preço do mercado dele é aquele, você vai ter que aceitar e baixar sua cabeça e vender daquele jeito. Ou o inverso também, você nem gosta tanto daquele trabalho e você nem gosta da execução dele, não gosta daquilo, mas você precisava do dinheiro e aí você fez. E tá tudo certo também. Nas situações de trabalho cotidianas, de todos os trabalhos, em todas as áreas, os profissionais passam por isso. A diferença é que em muitos trabalhos as pessoas já estão acostumadas mais a lidar com esse lado mais negativo do trabalho delas. As pessoas entendem e sabem as burocracias e onde é que elas estão metendo o pé delas. O artista, como ele é muito utópico às vezes, e ele tem aquela força de sonhar e de imaginar uns cenários assim muito vislumbrantes, né? Ele cria e ele projeta expectativas às vezes muito irreais, muito otimistas em relação a esse fazer artístico. E não é assim que o mercado de arte funciona. O mercado de arte é um mercado como qualquer outro mercado. Então você vai ter que lidar às vezes com burocracias, às vezes não, muitas vezes. Você vai ter que fazer várias coisas que sequer você gosta de fazer, mas você tem que fazer porque você tem que seguir toda aquela burocracia, todo aquele protocolo. Vai ter que entender de áreas de direito, às vezes, por exemplo, direito autoral, e às vezes você não tá afim, mas você tem que entender. Então, todos esses trabalhos, né, tem uma carga, às vezes, muito negativa em relação àquilo que, aquela projeção que o artista criou, né, na mente dele de que trabalhar com arte ia ser toda aquele retorno lúdico da infância dele e tal. Não é assim que funciona. E não é que você não vá ter aquele prazer em fazer aquilo, mas é que é um trabalho, é uma obrigação. E a partir do momento que as coisas se tornam obrigação, elas têm que fazer parte da sua rotina e você vai ter que executá-las independente de você ter acordado bem ou não, de você ter dormido bem ou não, independente da sua vontade ou não. Né? É um trabalho que você tem que fazer. Um terceiro ponto que é levantado é o do artista lidar com as expectativas dele e as expectativas do público. Isso é uma outra coisa que também, assim, eu vejo muito artista despreparado. A expectativa que você tem em relação ao seu fazer artístico e à sua arte, muitas vezes não vai ter nada a ver com as expectativas que o público cria da sua obra. Muito menos a interpretação dela. O que eu quero dizer com isso? Você, como criador da sua arte, pode ter a melhor e a mais pura das intenções. E uma pessoa do seu público pode chegar e comprar aquilo, mas porque se identificou de uma forma negativa. Existe e é perfeitamente normal e comum as pessoas terem essa divergência. Ainda mais quando a gente está falando, quando a gente abre a obra para um público, entendeu? A gente sai de uma esfera muito pessoal e muito única ali para jogar ela para a sociedade. E aí você vai atrair pessoas das mais diversas experiências, das mais diversas opiniões. E isso tá tudo certo, isso é parte do processo. Só que às vezes quando o artista se imagina trabalhando e executando a sua arte e mostrando ela para o público, às vezes ele cria expectativas que são alinhadas com a vontade dele e não com a vontade do público dele ou do cliente dele. E essas divergências, né, essas discrepâncias podem fazer com que ele se frustre muito nesse processo. E aí, de novo, ele eleva o nível de ansiedade dele por questões que ele não tem o menor controle, entendeu? Você faz a sua obra e você, depois que ela se torna pública, ela, as interpretações, o que as pessoas vão sentir com ela, como é que as pessoas vão receber aquilo tudo não lhe pertence mais. Então, às vezes, o artista volta ali todo um esforço e tal, e ele quer uma receptividade incrível da obra dele e o público recebe, tipo, normal. Não tem o que fazer, sabe? Às vezes as expectativas não estavam alinhadas. E você não tem como alinhar isso. O que você tem como fazer e como alinhar é sempre estudar aquilo que você gosta e dar o seu melhor em cada trabalho. E esperar ser pago por aquele trabalho. Ponto. Daí pra frente, como as pessoas vão interpretar, se as pessoas vão abraçar aquilo da mesma forma como você abraçou, se as pessoas vão sentir as emoções que você sentiu quando você fez aquilo,
Isso, sinceramente falando, você não tem um pingo de controle. E tá tudo bem. Você tem que aceitar, internalizar isso e aprender a lidar com isso para você não gerar frustrações e também para não gerar uma ansiedade muito perturbadora em cada vez que você for colocar sua obra para público. Aqui dessa, a gente vem para a parte 4, né? Que é superar a rejeição e a crítica. Quando uma pessoa critica a sua arte, ela não necessariamente está criticando você. Você pode ser uma pessoa boa, excelente, mas você ainda pode estar fazendo arte ruim. Você pode ter estudado muito, mas você pode estar estudando tudo da forma errada e não estar progredindo de um jeito legal. E aí a crítica é em cima disso, não necessariamente de que você não está fazendo, não está se esforçando. E o artista ele é muito sensível, né? A gente volta lá pro tópico do início. Como ele tem essa sensibilidade muito aguçada, às vezes ele confunde um pouco as linhas, as esferas do que é ele de fato e do que é a arte dele. Eu me coloco muito nessa situação e eu entendo isso é perfeitamente normal, essa confusão mental. A gente se confunde muito com a nossa própria arte. Porque a experiência da arte, né, você fazer a arte, ela é uma forma de expressão e de comunicação. Então você está comunicando uma coisa ali para o mundo que tem um significado para você. Então tem muita carga emocional naquilo. Mas isso não significa dizer que está imune a críticas, aquela coisa. E as críticas são aquele resultado. As críticas às vezes não tem nada a ver, nem um pouco direcionada a você como indivíduo. Mas por conta dessa confusão, desse fazer, desse envolvimento emocional com a arte que todo artista tem, acaba que as pessoas vão perdendo um pouco assim essa noção, né, de separar. Isso vale também para o próprio público. Às vezes a gente admira um artista e aí quando ele faz uma coisa que a gente não esperava que fosse do comportamento dele, a gente critica, né? A onda de cancelamento é muito por causa disso, das redes sociais, porque a gente espera que a pessoa tenha um comportamento condizente com aquilo que ela cria, porque a gente entende que a arte dela é parte dela, mas não é porque é parte dela que é exatamente ela. Então, acontece, o artista é um ser humano como outro qualquer, então ele pode errar, ele pode cometer equívocos, e a arte dele ser uma coisa legal mesmo assim. Acontece. O outro ponto que o artista tem que entender é que ele não deve se deixar adoecer pelo isolamento que a arte promove. O fazer artístico em qualquer esfera, geralmente ele é muito individual e muito solitário. Então, o artista, boa parte do tempo dele, ele está sozinho e produzindo de uma forma isolada da sociedade. E muitas vezes ele precisa se isolar. Não é que ele exatamente queira, mas ele precisa estar só e ele precisa se recluir para ele conseguir produzir. E isso pode levar a situações em que a pessoa vá se isolando mais, né? A gente percebe que geralmente quem é artista não tem um grande ciclo de amizade, não é uma pessoa de sair muito, não é uma pessoa de ficar noitada, embalada, em contato assim social, até porque geralmente os artistas são mais introvertidos. Geralmente, não é que não tem extrovertido, mas geralmente eles tendem a ser introvertidos. Então, isso pode levar ele a ter um apego com a arte, uma relação meio doentia com esse fazer artístico, de ir se isolando e se recluindo. Inclusive, no início desse ano, a Organização Mundial de Saúde, né, fez esse alerta de que o próximo grande índice que a gente tem que ficar atento da humanidade é com relação ao isolamento social. Falando especificamente do isolamento social, que é obviamente provocado pelas redes sociais, mas aqui eu coloco também como o público artístico, né, como o artista em si, o indivíduo que produz arte, ele pode estar muito propenso nisso, porque a nossa atividade de produção, ela é uma atividade que, de uma certa forma, requer esse isolamento e esse afastamento da sociedade. Mas a gente tem que saber dosar isso muito bem, pra gente não acabar se recluindo muito, não acabar desfazendo laços de amizades que são bons, não acabar se afastando demais de familiares, porque isso promove uma situação de vulnerabilidade emocional mesmo. Né? A pessoa vai se sentindo que ela não está pertencente a um grupo e que ela meio que não faz diferença ali. Só o que faz diferença é o trabalho dela. E aí ela vai perdendo essa noção de conexão com a realidade, com o círculo dela de convívio. E né, isso pode gerar tanto mais ansiedade, né, uma situação mais ansiolítica, como também pode
chegar, né, e evoluir para um quadro depressivo. E é um quadro depressivo muito grave, porque esse quadro depressivo a pessoa não está em contato com outras, né? Ela não está interagindo tanto com outras, então ela vai se recluindo muito ali. É um quadro depressivo mais severo e mais difícil de você tirar, porque você não tem amparo em amigos ou familiares por justamente estar distante, né, dessas pessoas. Então, o artista ele precisa entender lá naquela rotina que ele tem que fazer, que ele ou ele às vezes se forçar a sair um pouco dessa noia de ficar criando e fazendo toda hora alguma coisa, para não se isolar tanto do círculo social dele. O sexto ponto que o artista tem que entender para também aprender a dominar melhor aí a sua ansiedade é vencer a comparação e o perfeccionismo. Aqui, gente, é muito babadeiro. Se comparar com os outros, você sempre vai se comparar. Porque a gente evoluiu como sociedade a partir disso. Né? Até um pouco do nosso aprendizado, se você for parar para pensar de como o nosso cérebro funciona para aprender, existe um certo nível de comparação que a gente está o tempo inteiro fazendo. Só que quando a gente está pensando em evoluir, artisticamente falando aqui, né? Quando a gente se compara com outros artistas, a gente está fazendo uma comparação extremamente injusta e discrepante, né? Primeiro porque às vezes a gente está usando como referência artistas que já estão no mercado de trabalho e já estão trabalhando com aquilo há muito tempo, ou artistas que já se dedicaram à profissão há bastante tempo, e a gente não tem como estar no mesmo nível até por uma questão de tempo, é puramente lógica. Pelo tempo que eu estou produzindo e o tempo que aquele outro artista está produzindo, não tem nem cabimento eu estar me comparando com ele. Tipo, eu tô há 2, 3 anos trabalhando com isso, ele tá há 37. Não tem nem, entendeu, nexo. Mas a outra comparação também que a gente faz, e essa de fato é injusta, não por ser ilógica, mas por desconsiderar o nosso próprio eu. O meu fazer artístico, o meu percurso na arte, ele é meu, ele não é o do outro. Então, quando eu comparo o meu trabalho com o trabalho do outro e avalio o do outro como melhor, eu estou menosprezando toda a minha história e todo o arsenal que eu tenho, né, de bagagem, de tudo, para construir aquele trabalho. Eu estou me diminuindo como indivíduo para comparar o meu trabalho com o do outro. E é uma questão muito complexa da gente desfazer essa questão, porque, como eu disse, a comparação é uma coisa meio natural do nosso cérebro. Então, não tem problema você olhar para o trabalho do outro e admirar e dizer assim, eu gostaria de um dia chegar naquele nível. O problema é quando você acha que você tem que necessariamente imitar o outro para poder alcançar o nível dele. E não é assim. Né? A arte, o que vai fazer você um bom artista e um artista diferencial dentro do mercado de trabalho é justamente você ir se aprimorando naquilo que só você consegue fazer. Cada artista tem um jeito de criar, tem uma mensagem a passar com a sua criação e tem o seu estilo. E ele desenvolve o estilo dele justamente porque ele para de ficar olhando nas coisas dos outros e passa a olhar as qualidades dele, a listar aquilo que o trabalho dele tem de melhor e de uma certa forma de inovador para ele conseguir botar aquilo no mercado e ser um diferencial e ele entregar um trabalho que de fato chame a atenção, porque é um trabalho diferente, não é mais o mesmo, e é um trabalho que só ele faz. O perfeccionismo é outra coisa muito injusta, porque eu tenho até uma forma de pensar assim, né, meio diferentona, que é o seguinte: você que produz arte, você nunca vai ser perfeito aos seus olhos, porque você sempre vai estar estudando e sempre vai ter alguma coisa a mais para aprender. E se algum dia você chegar e olhar para uma obra sua que você chegou no ápice da sua perfeição, então você morreu como artista. Porque é para que você vai produzir outra coisa se você já chegou na perfeição? Então a perfeição, na verdade, ela é o fim, e aqui o fim como morte mesmo, ele é a morte da sua arte. Então você não precisa chegar nela. Que você precisa, a perfeição ela é tipo um infinito. Você vai sempre estar um pouquinho mais perto dela, mas você nunca chega lá. Quando eu entendi isso, eu desapeguei muito mais das críticas do meu próprio trabalho e aprendi também a olhar ele de uma forma crítica
mais justa. Então, uma coleção que eu fiz, né, uma ilustração que eu fiz há 2 anos, é óbvio que hoje eu faria ela melhor. Mas aquela ilustração que eu fiz há 2 anos, ela me ajudou a chegar no estado de arte que eu estou agora. E naquele momento, naquela hora que eu fiz ela, que eu criei ela há 2 anos, ela foi o que deu para que eu consegui fazer, com aquele prazo que eu tinha com aquele cliente. Hoje, eu faria diferente, talvez no espaço menor de tempo e com muito mais embasamento, né? Faria ela de uma forma muito mais bem executada, só que porque eu já tenho mais 2 anos de experiência. Então, hoje ela seria mais perfeita, mas naquela época ela foi perfeita do jeito dela. É uma forma da gente trabalhar melhor nessa mentalidade e entender que nós estamos eternamente num processo de evolução. E isso é maravilhoso. Que bom que a gente vai evoluindo. O sétimo passo que o artista tinha que enfrentar para lidar melhor com a ansiedade era dosar a sensibilidade dele no trabalho. E aqui a gente entra de novo naquele ponto do quanto é difícil você separar o indivíduo da obra de arte, né? O artista, de fato, como ser humano e pessoa, do criador da arte, né? E nesse aspecto a sensibilidade dele fica muito flutuante aí no meio disso e confunde, né? O que é exatamente o artista, o eu dele, né? E o que é de fato uma coisa que é direcionada para a arte dele. Então, quando o artista ele passa a ter esse nível de maturidade de separar que a arte dele é um resultado, é um produto dele, mas não é parte dele, ela é parte de uma experiência dele, mas ela não é ele, ela não representa exatamente ele. Ele passa a aceitar mais as críticas, ele passa a distinguir melhor as situações de trabalho, lidar de uma forma mais lógica com essas situações, né? De uma forma mais racional, sem deixar o emocional dele abalar tanto. Ele deixa mesmo ali o emocional dele para a hora de fazer arte, né? E para terapia, que é a hora que a emoção pode vir à tona. Por último, mas não menos importante, talvez um dos mais importantes, é o artista aprender a lidar com os próprios traumas dele. Vamos lá, aqui a gente entra num assunto um pouco cabroso. A gente já vê na indústria o quanto a coisa da sofrência ela é muito valorizada, né? E é óbvio que o sofrer, né, e a dor, ela gera uma empatia e um sentimento de captação, né? As pessoas ficam mais atentas a essa situação, porque é uma coisa mais empática, né? Todo mundo sente aquilo ali, por mais que não tenha sido com você, você se coloca muito na situação do outro. Então, é uma coisa muito vendável você sofrer, né? Você falar do sofrimento. E aí existe uma série de coisas que instigam, né? Que colocam na mente assim, do artista, em faculdade, em aula, em tudo, né? E na própria indústria passa essa imagem, em música, enfim, de que a arte, fazer arte tá atrelado ao sofrimento e de que você sofrer é uma coisa boa para você conseguir fazer uma boa arte, né? Tem até aquele ditado que a ostra só faz pérola boa se ela tiver. Pérola boa vem de muita dor, né? Um negócio assim. E, assim, eu estou extremamente crítica disso. Eu odeio quando me vem com essas noias, essas conversas que é de uma babaquice, assim, que não tem nem tamanho. Porque o artista ele vai produzir bem quando ele estiver bem. Depois que ele tiver passado pela situação dele, quando ele tiver num momento de lucidez para ele distinguir e conseguir expressar aquilo que ele quer passar, aquela mensagem que ele quer passar. E detalhe, quando ele passar aquela mensagem, independente da forma que ele for fazer aquilo artisticamente, qual for o meio de arte que ele for utilizar para fazer aquilo, o público ele pode compreender, mas a dimensão da dor exata quem tem um artista que passou por aquela situação, não o público que vai receber a obra de arte. Quando o artista fala de situações ruins que ele passou, até mesmo de situações traumáticas, não é para vangloriar aquilo, né? Óbvio que tem uma coisa de querer ali captar cliente, de querer vender, né, e lucrar em cima da dor. E tá tudo certo, gente. O comércio é um jogo, é isso aí, você tem que jogar as regras do jogo. O problema é você atrelar o sucesso a essa dor. E não.
faz sucesso quem tá equilibrado. Não fosse por isso, não tinha tanto artista aí desses de Hollywood, tá? Gente famosa que tá lá em cima e do nada a pessoa desaparece, ninguém sabe mais nem, nunca mais nem ouve falar. A fama não seria tão volátil como ela é. Porque trabalho bom exige constância e você não pode estar eternamente sofrendo para produzir coisas boas. Você vai ficar instável mentalmente e instável na execução dos seus trabalhos. Então, eu sou terminantemente contra esse negócio de falar que a dor faz bem para a arte, não faz. Mas o artista, quando ele tiver superado as questões deles que são traumáticas ou que são difíceis dele falar e lidar, ele pode vir trazer aquilo na obra de uma forma mais lúcida, de uma forma mais clara, em que ele consiga perceber todo o contexto que ele passou daquela dor e traduzir aquilo através da arte. Tá, queridos. A arte tem esses processos, tem esses momentos, em todo o tempo ali em contato com pontos ansiosos. Então, como é que eu utilizo isso, esses pontos ansiosos, esses picos de ansiedade, essas instabilidades emocionais, né, e esses momentos, assim, como é que eu supero isso e utilizo isso a meu favor, né, a favor da criação da arte, a favor do artista em si. A primeira questão é que a gente tem que lembrar sempre que a arte é uma forma de expressão. Então, se você não está conseguindo, às vezes, comunicar as coisas, tente se expressar artisticamente, que pode ser que por lá dê certo. Apesar de eu ter dito que eu condeno muito, eu não sou muito favorável dessa coisa de você pegar uma dor e já sair colocando ela ali, né, para o público, às vezes aquilo é necessário, porque às vezes a pessoa não consegue trabalhar aquilo numa terapia. A pessoa às vezes não consegue nem tocar naqueles assuntos. Mas através do desenho, através da música, através do teatro, a pessoa consegue passar por aquela situação de dor. E aí, à medida que ela vai gerando pontos de contato com aquela situação e entendendo que aquilo foi um momento, né, e aliviando aquela dor de toda aquela situação que ela passou, ela consegue trazer isso para uma terapia, um psiquiatra e tratar e superar esse problema. Então, pela arte estar muito atrelada à expressão, às vezes a melhor coisa que a gente pode fazer é produzir arte para poder se expressar. Dito isso, né, a gente pode converter também toda essa energia negativa que às vezes a gente vai absorvendo pela sensibilidade, pela forma como a gente enxerga o mundo, em uma linguagem artística, né? Trazer a nossa perspectiva e a nossa forma de visualizar essa situação através da arte. E aí você começa já a desenvolver um olhar tanto crítico como um olhar único em relação à sua criação. Por isso que eu considero que a sensibilidade do artista, apesar de poder gerar momentos assim, em que ou ele vai se doer muito fácil, ou ele vai absorver coisas muito fácil de uma forma negativa, ou mesmo vai ser algo que vai causar certos bloqueios traumáticos nele em relação a não conseguir lidar, não conseguir comunicar ou se expressar da melhor forma possível para falar de certos assuntos. Ao mesmo tempo que a sensibilidade tem esse lado, ela também é a força do artista, porque a sensibilidade é uma questão só dele. Só o artista enxerga o mundo daquela forma que ele está enxergando. E aí ele funciona como uma espécie de lente para a sociedade. Ele pega e coloca aquela lente no trabalho dele e mostra para a sociedade como é que ele enxerga o mundo. E aí você cria uma visão muito única. Né? É aí que a arte fala, né, e se expressa por si só. Já falei também da importância da gente ter a rotina produtiva, mas é muito importante da gente, o artista, entender que essa rotina tem que estar alinhada com ele como indivíduo. Ele vai criar, além dos trabalhos dele, que ele já faz criativamente esse exercício, né? Ele vai ter que criar uma rotina própria. Então, o artista geralmente ele não é uma peça de quebra-cabeça da sociedade, muito pelo contrário, às vezes ele é um quebra-cabeça por si só, né? Ele é uma figura excêntrica, diferente, inusitada. Então, o que pode funcionar de rotina para muita gente, para o artista pode ser um negócio assim avassalador. Ele tem que encontrar esse ponto de equilíbrio dele, um ponto em que socialmente ele não seja um bicho, né?
ele consiga cumprir com as burocracias sociais e aquilo que o trabalho exige, né, de qualquer pessoa, mas ao mesmo tempo colocar os limites que são só dele. Se ele é um artista que tem muito mais facilidade para criar de noite, como eu faço, coloca todos os seus horários de criação mesmo, de execução do fazer artístico, para a parte mais da noite, deixa ali para de dia, tarde, você fazer essas coisas mais burocráticas, essas coisas que são mais chatas. E aí, ó, você torna o momento da noite um momento mais prazeroso, porque é o momento que você se recompensa fazendo a parte do seu trabalho que você mais gosta. O que não é convencional. De noite, a maioria das pessoas já está baixando ali, né, indo descansar. Tudo bem, é a forma como essas pessoas funcionam. Né? O artista ele precisa encontrar esse ponto. Ou então ele pode ser uma pessoa extremamente matinal. O extremo oposto. E aí talvez ele tenha que acordar talvez mais cedo do que o habitual, que as pessoas estão acostumadas, mas ele dorme também mais cedo. As pessoas acham, meu Deus, 8h30 da noite já tá indo dormir. Sim, meu amigo, acordei 3 horas da manhã. E aí? Né? Então, você tem que se encaixar, né? Você vai ter ali o momento da pedaço da manhã, o resto da tarde, para fazer as suas burocracias e tal, mas você acorda muito mais cedo do que os outros. E tá tudo jóia também, né? Não é porque não é usual e não funcione para muitos que não vai funcionar para você. A criatividade do artista ela tem que estar até na hora de criar essa rotina para ele. E o último tópico para falar sobre essa questão de como lidar e usar essa ansiedade a seu favor é que o artista ele é muito sensível com relação às dores e às coisas do mundo, mas geralmente ele não é muito sensível com ele mesmo. O artista é muito crítico com ele mesmo, ele se rebaixa muito numa situação porque está sempre se comparando e está sempre diminuindo às vezes o trabalho dele, se desvalorizando em vários aspectos, não apenas em aspectos de valor de arte, né, da obra dele. É uma pessoa que geralmente tem um quê um pouco mais pessimista em relação a si próprio, né? Então, pega essa sua sensibilidade, essa forma de você enxergar o mundo de um jeito tão sensível e se enxergue também dessa forma, se enxergue com um pouco mais de carinho. Perceba o quanto você trabalha e se esforça para estar sempre melhorando. Perceba o seu exercício de resiliência, de persistir no seu caminho da arte. Entenda aquilo que você sabe fazer de bom. Reconheça os momentos em que você acha que ainda tem que melhorar, né? Os pontos que você considera que ainda não estão suficientes. Mas enxergue também que você se esforça para melhorá-los, né? E, de fato, se esforça para fazer isso. Porque só a gente ficar se negativando e se diminuindo não resolve nada, não nos leva a nada. Então, tem um pouco desse olhar sensível para você também, né? Saiba se enxergar com um pouco mais de carinho e de atenção. A gente debateu aqui vários pontos, né? Esse vídeo é daqueles que a gente faz um bate-papo muito doido. E falamos aí dessa relação de arte com ansiedade. É muito importante, né, falar que se você se considera uma pessoa ansiosa acima da média, se você está começando a perceber que a sua ansiedade atrapalha, interfere nas suas relações cotidianas, no seu próprio cotidiano, na sua rotina, de você não conseguir sair numa situação, você se vê numa situação de ciclo, que você tenta sair daquela situação e você só vai ficando mais ansioso, né, vai gerando meio que essa bola de neve. Então, meu amigo, você tem que se tratar, né? Sempre busque, no que for possível e necessário, a ajuda profissional, tanto de um psiquiatra quanto de um psicólogo, né? Eu acho muito importante as duas coisas virem muito bem alinhadas. Obrigada de nada. Terapia e tratamento. Entenda que situações ansiosas, elas acontecem o tempo inteiro. A ansiedade é uma emoção da gente, é uma forma de reagir a situações. Ela é natural, assim como a tristeza, a dor, a alegria. É um processo, como a tristeza, a dor e a alegria, né? Você vai passar ali por aquele momento e tal, e você supera no geral. Você não está conseguindo superar ela na maioria das situações, então significa que já temos aí um caso mais clínico e sério. Ela não pode lhe atrapalhar a fazer as coisas da vida. Se ela está lhe atrapalhando, é porque ela está passando do ponto. E a arte pode ajudar vocês com isso. Eu já tenho um vídeo aqui falando sobre arte terapia, né? O que é, vou deixar ele linkado aqui. Se vocês gostaram desse vídeo, não se esqueçam de deixar o like, de se inscrever aqui no canal, que ainda não foi inscrito. Estamos aí quase chegando nos 1000.
Não deixem também de me seguir naquela minha outra rede social lá. Esse vídeo eu vou fazer ele de vez em quando. É um vídeo da gente fazendo esse bate-papo. Eu vou deixar os meus bate-papos no final, né? Naquela telazinha final mostrando aí, eu já criei essa playlist. E eu vou trazer eles com uma certa frequência, mas assim, não é uma coisa semanal não. Talvez uma vez por mês, por aí. Não deixem também de conferir os benefícios do clube de membros, eu finalmente abri. E eu vou falar mais sobre no próximo vídeo. E a gente se vê muito em breve, gente. Um beijão pra todos vocês e tchau, tchau.